voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo as propriedades do grafeno. O que é isso, né? Temos aqui a presença do Fernando Lázaro, que estuda o grafeno e é diretor do CBPF, o professor Toró, não vou nem mais dizer Onésio, né, para parar com isso, que é da Mackenzie, lá de São Paulo, do MacGraph, que é o laboratório, não é isso? O centro de pesquisa. O centro de pesquisa, então está corrigido. A Tatiana Rapopó, que é da UFRJ, lá da Física, e o Pedro Paulo Venezuela, da UF. Bem, eu vou começar com a Tatiana, para a gente começar a falar dessas utilidades aí do grafeno, né? Então, queria, fechando ainda essa questão da fabricação do grafeno, então uma coisa importante da gente chamar a atenção aqui do espectador é que na hora que a gente fabrica um material, uma nanoestrutura, um material fininho, no geral ele é fabricado camada a camada. Então na descoberta do grafeno, foi a primeira vez que um grupo fez o contrário, né? Pegar um material grande, como um pedaço de grafite, que a gente usa aí para escrever, e arrancar pedaços cada vez menores dele até chegar a uma única camada, né? Nesse primeiro trabalho, como a gente já mencionou aqui, já foi possível perceber que o grafeno tinha propriedades elétricas fantásticas, né, já mencionadas. Mas também, por exemplo, ele conduz calor extremamente bem. É um excelente condutor de calor, né? Então, isso pode ser usado também na eletrônica para dissipar calor, que é um dos principais problemas que a gente tem nos computadores, a gente sabe. Tem que ter o cooler lá rodando. Tudo esquenta muito. Então, se a gente tenta aumentar a capacidade de processamento, né, que a gente já tem, o que é um dos principais problemas que a gente tem? O calor, né? Como é que a gente joga esse calor para fora, né, do circuito eletrônico? Então, o grafeno pode entrar, por exemplo, aí, né? Então, vamos tentar mais? Eu só queria fazer uma observação com o que a Tatiana falou, o problema de dissipação térmica, qual é o problema, certo, em se aquecer um circuito eletrônico, certo? O que acontece? Por que o aquecimento é ruim? Certo? O aquecimento é ruim porque num circuito eletrônico os elétrons, certo? Quem conduz a informação são os elétrons, e a dissipação térmica faz com que a eficiência dessa transmissão seja reduzida. E se você tem em circuitos elétricos, você tem soldas e tem junções, e o aquecimento faz com que essas junções, certo, acabem se desgastando. Então, o sistema acaba queimando se ele aquecer muito. O tempo de vida dos circuitos eletrônicos diminui com o aquecimento. Sim, mas se eu aí vou passar para o nosso Venezuela ali para dar a chance da gente saber se com grafeno vai ter que ter emenda também, e aí? Consegue superar essa questão? Não, em princípio você pode ter emenda, né, mas isso já está sendo feito de forma bastante eficiente, né? Eu queria, o Toró falou da superlatividade, ou seja, do grafeno ter propriedades em que ele é muito melhor do que outros materiais. Tem outras além dessa, né? Eu queria mencionar o fato de você ter apenas uma camada de átomos faz com que o grafeno ele seja o material com maior superfície que existe, porque ele é totalmente superfície. Isso é excelente, por exemplo, se você quiser desenvolver um sensor, algo que vai sentir, por exemplo, se você tem uma molécula tóxica no ambiente, né? Por exemplo, numa indústria química, você pode ter a produção de uma molécula, de algum componente tóxico, e você precisa de sensores para medir isso, para que isso seja evitado, né? E, normalmente, o sensor é uma molécula que vai interagir com o sensor, e quanto maior for a superfície desse sensor, melhor. E o grafeno, como ele é apenas um plano atômico, ele é 100% superfície, tá? Então, essa é mais uma das propriedades superlativas, né, que o grafeno tem, e tem outras também. Vamos lá, vou passar agora para o Lázaro. Vamos fazer um circuito de propriedade. Já estou achando esse grafeno simpaticíssimo. Não, simpático ele é. Uma coisa que as pessoas imaginam que o material mais duro que existe na natureza é o diamante. Sem dúvida, o diamante é o material em 3 dimensões mais duro. Mas é muito mais difícil deformar um plano de grafeno do que deformar o grafite. Quer dizer, no plano, o grafite, se você entende a dureza com uma resistência a uma deformação mecânica, o grafeno é mais duro do que o diamante, né? Isso explica provavelmente uma parte das propriedades térmicas,
né? Porque o acoplamento de vibração dos átomos é enorme, né? Então, isso certamente facilita a difusão térmica. E o grafeno tem propriedades, acho que os teóricos aqui podem explicar um pouco o que é um férmion de Dirac sem massa. Né? Nossa, traduz aí. Quem vai traduzir? É o elétron num plano do grafeno, né? Acho que eles podem explicar. Quer dizer, é uma particularidade que a gente observa no grafeno, né? Acho que talvez o Pedro, a Tatiana, Eu posso falar Tatiana, disso. possam explicar um pouco o que é Vamos essa pedir para a Tatiana, então, explicar para a férmion gente de essa... Dirac sem massa. Então, os elétrons nos materiais, tá? Por exemplo, num pedaço de metal ou num semicondutor, os elétrons eles se comportam como elétrons que estão livres, só que com uma massa que é modificada. Modificada por quê? Pela interação desses elétrons com a estrutura eletrônica do material, com os outros átomos da rede cristalina. No grafeno, os elétrons se comportam como férmions, que são partículas, vamos falar, se comportam como elétrons como se eles não tivessem massa. Então, eles se comportam, em vez de eles terem uma massa só modificada, que pode ser reduzida ou aumentada, eles se comportam realmente como se não tivessem massa e com partículas relativísticas, como, por exemplo, um neutrino ou um fóton. Né? Então, isso faz com que eles tenham... para explicar, senão ninguém vai saber. Neutrino é... É difícil, às vezes. O neutrino é uma partícula de massa muito pequena, muito pequena, que se propaga à velocidade da luz. E o fóton é a partícula de luz. De luz. Então, o elétron se comporta como um fóton, como uma partícula de luz no plano do grafeno. Mas o interessante é que as propriedades de partículas relativísticas em mecânica quântica são muito diferentes dos elétrons, como a gente está acostumado a ver, por exemplo, num metal. Isso pode ser medido experimentalmente no grafeno e foi medido pelo grupo que ganhou o Prêmio Nobel em Física em 2005. Eles têm um trabalho medindo propriedades eletrônicas que mostram que os elétrons realmente lá dentro se comportam como partículas sem massa, né, com uma velocidade que não é a da luz, é 300 vezes menor do que a velocidade da luz. Mas é relativística. Mas é relativística. Vamos lá, entra aí, então. Não, mas eu queria voltar e falar só uma coisa que o Pedro falou aqui com relação ao fato que o grafeno, certo, ele é um plano muito fininho, né, certo? E ele é quase só superfície, tá certo? E o curioso é o seguinte, com 1 grama de grafeno, você consegue recobrir uma superfície de 2.700 metros quadrados. Bah. 1 grama de grafeno, você recobre uma superfície de 2.700 metros quadrados. Ele é leve ou essa 1 grama seria visível a olho nu? O grafeno é transparente. Ele é transparente. Ele tem O grafite seja preto. O grafite Pois é preto. Mas se você pegar outra propriedade que a gente 10 tem falado, planos de grafeno, o grafeno transmite 97% da luz. 97,5% da luz. Tá certo? Então, ele é uma das propriedades que eu espero que a gente aborde aqui, e uma das aplicações do grafeno é justamente usar na tela sensível. Então já vamos começar. Tá certo? Quer dizer, essa tela de toque dos computadores, Pode ser utilizada para... O grafeno pode substituir esse elemento. plasma, o LCD... Toca, tela sensível. Que a gente chama em inglês de touchscreen. Certo. Por quê? O grafeno, como ele é transparente e ele é condutor, ele é um material transparente e condutor. Então, é um sério candidato. Ele tem uma propriedade fantástica que o ito é esse elemento que a gente é utilizado nos celulares, nos tablets, certo? Que permite a gente utilizar, ter essas funcionalidades fantásticas, raspar o dedo. Só que se cair, muita gente já teve essa infelicidade, e eu tive recente, certo? De deixar cair o meu iPad, trincou. Ele é fantástico, é caro, mas é frágil. E o grafeno, ele é maleável.
Vamos ter celulares maleáveis? Será? Deixa eu ver. Essa teoria eu vou jogar para o Pedro, essa porque é a coisa teórica eu já vi que é por aí. Não, essa talvez venha a ser uma das primeiras aplicações a chegar no mercado, porque até hoje a gente ainda tem várias aplicações interessantes nos laboratórios, né? Mas ainda, talvez a primeira a chegar no mercado é você ter uma tela de celular, que ela, ao mesmo tempo ela é flexível, né? E sensível ao toque, né? Porque a gente tem um material que ele é condutor, transparente e maleável, né? Então, essas três qualidades que são raras, e além de tudo tem uma terceira, uma outra coisa E importante. pelo jeito, pelo que ele falou, vai ser leve também. E a matéria-prima para você produzir o grafeno, ela está presente, muito abundante, né, na natureza, que é qualquer sistema que tem átomo de carbono, né, qualquer molécula orgânica. Você Mas pode quase usar. tudo tem átomo de carbono. Exatamente. Até, o petróleo, todo mundo fala, mas é o hidrocarboneto. É isso? Gás natural, você pode fazer grafeno com gás natural. De bagaço de cana você pode fazer. Bagaço de cana. A fonte é qualquer Mas tem hidrocarboneto. carbono. Carbono está em tudo. Tá na cachaça. A matéria-prima que não falta. Vou tomar um carboninho ali na esquina. Normalmente se usa qualquer molécula orgânica, moléculas que têm átomos de carbono, né? Mas até estava vendo uma palestra de um pesquisador que trabalha agora no crescimento de grafeno, que ele disse que ele usou perninha de barata para crescer grafeno, porque ali tem átomos de carbono, obviamente, como em qualquer ser vivo, né? Poxa, então não vai faltar material. Matéria-prima não é problema. Matéria-prima que é um não tem problema Agora, Tatiana, político, né? é possível, eu li, né, é óbvio, eu tinha que me informar um pouco para poder conversar com vocês, uma gama inacreditável de utilidades, até quem diga que pode recompor osso, que pode ajudar na saúde. Você acha que vai até onde essa quantidade? Não, tem uma série de aplicações do grafeno na área de biologia e medicina. Muito porque ele é uma membrana, né? Uma membrana, como o Toró mesmo disse, ele é flexível, ele pode ser visto como aquele material que a gente usa, aquele filme para cobrir comida, né, em geladeira, né, que ele tem aquela flexibilidade toda. Então, o grafeno Aquele que gruda em si mesmo. Isso, que gruda em si mesmo. O grafeno, ele gruda em si mesmo, né? Então, ele é uma membrana bem flexível. Ele pode recobrir, por exemplo, material celular para ser estudado em microscópio. Ele também é impermeável. Então, nada atravessa o grafeno, nenhum gás atravessa o grafeno. Então, realmente, ele pode ser usado para recobrir, né? Recobrir, inclusive, por exemplo, estruturas, se a gente não quer que uma estrutura fique oxidada, por exemplo. O que a gente faz? A gente pode recobrir essa estrutura com grafeno, a gente vai impedir. Sim, mas aí, no caso, vão ser camadas juntas de grafeno, porque ele é milimétrico, como é que ele vai ser um elemento capaz mesmo de cobrir? uma única camada, porque você pode, hoje em dia, o Lázaro pode falar disso depois, fabricar o grafeno em cima de metais. Então, agora você está falando então de metais recobridos, por exemplo, o grafeno, metal que não vai poder ser oxidado, né? Tá, quer dizer, esse metal, Lázaro, para a gente tentar encerrar esse bloco, ele também vai se adaptar a essa flexibilidade, ou seja, o grafeno vai dar essa possibilidade? Na realidade, alguns metais, você precisa do metal para nuclear o crescimento de grafeno em grandes áreas. Quer dizer, uma das limitações da técnica que os russos utilizaram lá na Universidade de Manchester é que as amostras são pequenas e a taxa de produção é muito pequena. Você imagina, talvez na China, 1 bilhão de pessoas possam ficar descascando grafite, né? Mas você precisa desenvolver técnicas que produzam em larga escala e grandes áreas para permitir essas aplicações todas, né? A amostra típica para um display de celular tem que ter, sei lá, 5 centímetros quadrados, pelo menos, né? Então, você precisa ser capaz de produzir amostras de grande área, né, com essas propriedades. Isso ainda é um processo que está em andamento. Já existe, principalmente em cima de polímeros, de semicondutores orgânicos, né, porque a tela flexível tem que ser em cima de um semicondutor orgânico para poder funcionar. O que é que poderia ser rapidamente entendido como um semicondutor orgânico? É um polímero, um plástico. Um plástico. Plástico é um polímero que tem propriedades semicondutoras da maneira que o silício tem propriedades semicondutoras. Perfeito. O silício não é o único semicondutor que existe. Bem, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos já com grafeno. Rapidinho.